câncer é uma das doenças que mais preocupa a população. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, daqui a 10 anos será uma das principais responsáveis pela morte dos brasileiros. Para alguns pacientes já existe a possibilidade de cura e tratamento através da quimioterapia, mas é um procedimento bastante doloroso. Será que existe outro tipo de tratamento menos agressivo? É hora de descobrir, é hora de saber ciência. Antes de conhecer a pesquisa, precisamos entender melhor a doença. O Dr. Wendel Ferreira, que é oncologista, explica. Na verdade, o câncer é doloroso devido à própria característica da doença. Tanto em relação ao onde ele surgiu, porque ele pode causar invasões vasculares, invasões neurais que vão causar dor. Associado a isso, o que causa mais morbidade e mais sintomas aos pacientes são as metástases. As metástases que acabam, na maioria das vezes, tirando a vida do paciente. O tratamento mais comum do câncer é a quimioterapia, que procura destruir o tumor atacando as células do corpo. A quimioterapia são substâncias que são desenvolvidas, podem ser de formas sintéticas ou até extraídas de plantas, até de corais no fundo do mar, que são desenvolvidas para alterar o ciclo celular. Então, tem vários mecanismos de ação, dentre eles a principal alteração na divisão celular. Então, o intuito da quimioterapia, do quimioterápico, é fazer com que o processo de proliferação celular seja interrompido. E, na maioria das vezes, atingindo o DNA dessa célula tumoral. O grande quê da quimioterapia é que nem a célula tumoral, assim como ela age na célula tumoral, ela também age na célula normal. Então, a célula normal acaba sofrendo os efeitos que o quimioterápico iria fazer na célula tumoral. E é exatamente aí que entra a pesquisa do Instituto de Química da UFRN. A ideia é desenvolver um caminho para que o tratamento atinja apenas as células afetadas pelo câncer. Normalmente, todas as células do nosso corpo, elas têm um tempo de vida bastante atípico, né? Então é o que a gente chama que elas têm um suicídio programado. O que acontece é que células de câncer, elas têm mecanismo para evitar esse suicídio programado. E nós sabemos já que da literatura, nanopartículas de ouro, quando irradiadas com uma determinada luz, elas esquentam. O calor da nanopartícula ativa essa via de suicídio programado. Ocorre que as nanopartículas não sabem que elas têm que grudar, por exemplo, no tecido tumoral. E aí foi aí que, conversando com o professor Fabrício, que também faz parte da pesquisa, ele tinha umas moléculas que são as quinoxalinas, e elas têm essa propriedade de reconhecer o tecido tumoral. Então nós colocamos as quinoxalinas nas nanopartículas, e isso agora virou um sistema de reconhecimento. Ele pode chegar, por exemplo, agora ao tecido tumoral. A gente pode promover a morte celular. Quem cuidou da etapa de pesquisa com as quinoxalinas foi o professor e químico Fabrício Menezes. As quinoxalinas, elas já são conhecidas por apresentar essa potente atividade frente a várias patologias, né? E dentre elas destaca-se as atividades anticâncer. Inicialmente, a gente faz uma varredura das possibilidades de compostos que possam vir a sintetizados, né, esses derivados de quinoxalina, para então, através de uma simulação, a gente verificar se eles são possíveis de terem atividade frente ao câncer, no caso desse estudo, através de cálculos computacionais que foram realizados pelo professor Davi. Dentro dessas moléculas, a gente selecionou algumas que se mostraram mais adequadas, mais propícias a apresentar essa atividade anticâncer. E então fomos para o laboratório e sintetizamos essas moléculas. A partir de então, né, numa próxima fase, elas são incorporadas às nanopartículas, aí, buscando esse estudo direcionado ao tratamento do câncer.
Para saber se tudo isso pode dar certo, são necessários muitos testes. Nessa etapa, não é possível realizar os procedimentos em humanos. Por isso, esse processo foi simulado em um software virtual que imita as condições de uma pessoa com câncer. Se a gente não tem ainda um estudo in vivo, in vitro, a gente pode fazer um estudo in silico, né? Que é como se a gente já estivesse na etapa final, onde o fármaco, né, que são as quinoxalinas, já estivessem entrando dentro da célula com câncer. Então, o objetivo do estudo é interagir, proporcionar as interações entre as moléculas orgânicas e um possível alvo que a gente pode usar como sendo uma enzima, que no caso são as enzimas quinases, né? Então, nós temos enzimas dentro da célula, essas enzimas são possíveis alvos, então a gente pode, através de modelos computacionais, determinar a energia com que esses compostos interagem. E aí a gente pode falar que, computacionalmente, nós temos compostos químicos que são viáveis ou não para essa finalidade. Se a gente descobrir realmente nanopartículas ou alvos moleculares que fazem com que aquele tratamento, ou quimioterápico, ou imunoterápico, ou terapia-alvo, seja direcionado para a célula tumoral, causando menos efeitos colaterais e mantendo o paciente em qualidade de vida, isso é um futuro ideal para todos os pacientes que são acometidos com essa doença.